Olá, meus amigos, estamos aqui com mais um podcast Fala Professor, com um grande amigo, meu ex-professor, Antônio Feliciano, mais conhecido como Professor Toninho, nosso professor de matemática. Seja bem-vindo, Toninho, no nosso podcast Fala Professor. Te agradeço, Sandro, pelo convite e está sendo um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo com você. Agradeço imensamente também você, Alan, e estamos aqui, para bater o papo dentro daquilo que você achar interessante e dentro daquilo que for proposto. Toninho, posso chamar de Toninho, que Perfeitamente. Virou um grande amigo, né? Perfeitamente. Nos tornamos amigos nessa jornada aí. Com toda certeza. Toninho, o início da sua carreira, isso é bom para as pessoas, para que as pessoas saibam onde veio essa paixão por educar, por ensinar, onde tudo começou. Olha, Sandro, eu nasci numa cidade chamada Pequi, Minas Gerais. Pouco conhecida. Ela fica a aproximadamente 120 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Nesta cidade, eu, segundo filho de 6, estudei o ensino fundamental até o 9º ano. Não tinha segundo grau. Puxa vida, aquela vontade de estudar era muito grande. E eu sonhava com 2 coisas: completar os meus estudos e ser jogador de futebol. Interessante, né? E jogador de futebol sempre, nas peladas da cidade. Jogava, treinava nas quintas-feiras, mas nunca esqueci, sabe, de querer completar os meus estudos. E tive a oportunidade, através de tios, de vir para Belo Horizonte. Morei na casa, desse tio, que eu agradeço muito. E trabalhando durante o dia, fiz o antigo segundo grau, hoje ensino médio, numa escola particular. Porque naquela época, segundo grau em escola pública, eram poucas. Não sei se você lembra, você é um pouco mais jovem do que eu. Era Sagrada Família, o Colégio Estadual Central, Ordem e Progresso. Ali no IAPI também, parece que tinha um colégio ali também. Não tenho muita certeza, mas me parece que eram umas 5 escolas apenas. Imaco, situada ali, no Parque Municipal. Parque Municipal. Puxa vida. E como entrar nessas escolas? Tinha um processo, não tinha? Um processo seletivo? Era como um vestibular. Muito difícil, muito difícil. E eu vim do interior, todo acanhado, você chega na cidade grande, para adaptar não é fácil. A saudade era muito grande lá da minha terra, dos meus pais, irmãos, amigos, parentes. E quase todo fim de semana, a oportunidade que tinha, eu ia para Pequi e continuava jogando futebol lá. Aí não tive outra alternativa, trabalhando durante o dia, e fui estudar à noite numa escola particular e bem conceituada, que hoje o meu filho estuda nessa escola. Com o que eu ganhava, pagava a escola, olha para você ver, e ganhava muito pouco. Mas graças a Deus, com aquele objetivo. Às vezes eu ia a pé, subia a pé, trabalhava na rua Rio de Janeiro, com Caetés, edifício Gontijo, não esqueço disso como se fosse hoje. Subia a pé. Para quê? Economizar a passagem. Saía quase 11 horas da noite. Ia para casa, lia um pouco e no outro dia levantava cedo para trabalhar. Então foi com muita luta, com muito esforço, dedicação. Venci. Terminei o 2º grau. Puxa, e agora? Vamos fazer um curso superior.
também na rede, né, particular. Como estudar numa escola federal, que é a vontade de muita gente, e comigo não era diferente, pensava em estudar lá. Mas a maioria dos cursos, durante o dia, e como trabalhar, como sustentar, meu pai não dava conta. Da roça, lavrador. Inclusive, até o 9º ano, eu estudava na parte da manhã e trabalhava com ele na parte da tarde. E ele sempre cobrava isso de mim. Trabalhar, estudar, ser honesto e vencer na vida. São os valores, né? Exatamente, são os valores. Ele me cobrava muito isto. E levo isso, e carrego, né, sempre, e passo para o meu filho. Bom, passei, fiz o cursinho e passei. Mas nesta escola particular, que antigamente era 2º grau, hoje ensino médio, eu tive 2 professores que me chamaram a atenção. Posso citar o nome, né, porque não sei para onde eles andam, né, e estou falando bem também. João Francisco Castelão Júnior, professor de Química. E um professor chamado Zé Roberto, de Matemática. Esses me chamaram a atenção. O professor João Francisco Castelão Júnior, assim, a gente chamava de Castelão. É muito alegre, né? E ele me chamava a atenção e eu passei a gostar muito de Química. Tanto é que depois que eu terminei, eu trabalhei com Química durante 1 ano na rede privada. E fiquei naquela dúvida. Meu pai queria que eu fosse professor, eu jogador de futebol. Um dia você tem que ser um professor. Naquela época, né, o pessoal tinha aquela admiração, aquele entusiasmo, né? Ser professor, ser médico, dentista. São coisas, né, que para o pai e a mãe, né, era motivo de orgulho, de satisfação, de prazer. E meu pai sempre quis isso de mim. Bom, um belo dia, o professor Paulo Roberto dá uma prova lá. E nesta prova, né, de ensino médio ainda, eu fui bem e errei uma questão. E aí ele me chamou no particular. O Antônio, faz favor, faz essa questão aqui para mim. Eu fiz. E, por incrível que pareça, eu acertei a questão. Errou na prova? Errei na prova e acertei a questão. Era a única. E ele me deu o total. E a questão era uma coisa simples, foi falta de atenção, sabe? Cheguei a 3 sobre 3. 3 sobre 3 não é igual a 0. E eu taquei o 0. Aí refiz, né? 3 sobre 3, 1. E aí ele me deu o total. E ele falou, olha que você tem jeito para ser professor. Aí fiquei pensativo, aquela coisa toda e tal. Passou. Terminei o 2º grau. E fui fazer curso superior de ciências. Tá lá química, tá lá matemática, aquela coisa toda. E eu ligado nas duas. Aí tinha uma professora chamada Celinha, de matemática. Aí eu falei, não, agora acabou. Aí terminei o curso de ciências, fiz em 3 anos, e depois fiz uma complementação em matemática. E antes de terminar a complementação, fui convidado para trabalhar numa escola particular no bairro São Benedito. E aquele receio, né? Poxa vida, todo começo, né? Mas eu tenho que encarar. Eu quero. Eu sei que eu tenho condição. Eu vou. Fui. Não esqueço disto. Agosto de 83, 2º semestre. Entrei numa sala, estou lá escrevendo, com aquele receio de escrever torto, de errar. Né? Todo princípio, né? É assim mesmo. Mas, assim que eu entrei,
corredor, sala dos professores do lado direito, essa sala do lado esquerdo estava lá. 1, 2, 3, 4 filas, e nesta fila, do lado direito, próximo da janela, 2 alunos. Bom, aluno lourinho, na frente dele, um outro, muito quieto, muito estudioso, chamado Zé Maria. Grande Zé Maria. Pois é. E não esqueço, lembro de todos, mas guardei esses 2. Devido à mãe, né, chamada Aparecida Coelho, ela, sempre atuante, ia, me procurava, perguntava, quer dizer, né? É uma pessoa que preocupava com os estudos do filho. Né? Não vou falar o nome dele aqui. Bom, passou. Quando foi no ano seguinte, eu fui trabalhar numa escola pública estadual no bairro Cristina. Essa escola funcionava de 15h30 a 19h30. E naquela época era CAT, a gente fazia, né, as inscrições em várias escolas. E você corria todos para ser chamado. Você precisava de trabalhar. E gostei demais. Era uma autorização, né? Um certificado de autorização. CAT. Certificado de avaliação de título. Ah. Bom, aí comecei a trabalhar e graças a Deus veio o concurso. Passei. E, puxa vida, esse horário aqui, eu quero pegar 2 cargos. Eu quero ficar nessa escola particular em 2 cargos. Eu não posso ficar aqui. E não esqueço da diretora, dona Mariana. Puxa vida, eu não posso te perder, eu quero que você continue aqui. Mariana Lara Diniz. Mariana Diniz. Mariana Lara Diniz, esposa de Álvaro Diniz. Grande figura aqui na Puxa cidade. Vida, como me deu força, como me deu apoio e como... E vamos um abraço aí para Mariana. Uma pessoa humana. Um grande abraço a ela, ao marido Álvaro. Sou Álvaro. E fiz muitos colegas lá, né? Tinha, você entendeu, uma relação boa com todos os colegas, com a direção, os alunos com muito respeito, sabe? Acredito que aprenderam comigo, mas falei, não posso ficar aqui por causa do horário. Fui embora. E nisto, Sandro, fui para uma escola situada também no bairro São Benedito, Rua Paraná, número 500. Chegando lá, encontrei uma professora que lá nessa escola particular sempre me perguntava pelo filho dela, chamada Aparecida Coelho. Encontrei com ela, a Laide, Dona Edith. E lá teve uma diretora, você entendeu? Chamada Dona Eunice Silva de Miranda, que me acolheu de uma forma... Grande diretora, Dona Eunice. Uma grande diretora. Uma pessoa... Talvez para muitos, ela não era aquilo que eu penso. Mas não importa o que os outros pensam. Importa aquilo que eu, você entendeu, percebi nela. E ela me deu todo apoio. E eu, né, bem novinho, um meninão. Aí ela conversou comigo, me explicou e tudo. Eu falei, não, eu quero. Eu vou dar aula aqui sim. E se tiver a oportunidade de pegar aí o segundo cargo com aula facultativa, eu quero. Ela falou, tem. Então eu vou trabalhar à tarde e à noite. E fiquei de manhã nessa escola particular aqui, na Rua Itamaraty. Bom, trabalhei como professor um bom tempo. E aí é que veio a surpresa. Um dia ela me chama na sala. Eu posso te chamar de Toninho? Eu falei, eu não estou entendendo. Olha, aqui tem Zé Antônio, Antônio Carlos, Antônio Eustáquio, Antônio Romualdo, e você, Antônio Feliciano. Eu não tô, quando
eu chamo Antônio, não sei, eu vou te chamar de Toninho. Pode, pode. Tranquilamente. E vou te fazer um convite. Convite, dona Eunice? Vá lá. Eu quero te convidar para trabalhar no noturno como vice-diretor. Que é isso? Dou conta, não. Não, eu não quero que você me dê resposta agora, não. Pensa. Falou, que bom que só está me dando tempo para pensar. E nisso troquei, né? Ideias com amigos, parentes, familiares. E falei, eu vou lá na delegacia de ensino. Antigamente chamava delegacia de ensino. Isso. Hoje é superintendência, né? Lá na Rua dos Caetés. Cheguei lá, conversei, falei, qual que é a função aí de um vice-diretor? Eu não quero entrar, né, numa função sem saber pelo menos o mínimo daquilo que requer essa função e para que eu faça um trabalho razoável. Eu sei que eu vou aprender, que eu vou dar cabeçada. Aí me explicaram direitinho, mas eu ainda fiquei pensativo. Não dei a resposta a ela, não. Aí passou uma semana, ela me cobrando, 2 semanas. Eu falei, dona, você quer saber uma coisa? Vou aceitar. Aceitei. Fui para o noturno. E lá nessa escola, o noturno era 2º grau. E eram poucas as escolas que tinham 2º grau aqui. É verdade. Na Redondeza, em Santa Luzia. Era Geraldo Teixeira, era Domingos Ornelas, Raul Teixeira da Costa e lá, Leonino Monteiro de Araújo. Isso. Eu falei, puxa vida, e uma fila para fazer, você entendeu, matrícula, pedido, você entendeu, para isso. Eu falei, nossa, mas eu vou ficar doido disso aqui. E com pouca experiência, aquele negócio todo, né? Mas sempre a gente tem um jogo de cintura, porque eu já trabalhava um bom tempo como professor, né? E nunca falava não. Eu falei, não, nós vamos dar um jeito, eu vou anotar seu nome. E assim foi. Assumi essa vice-direção. E percebi muita coisa que precisava, você entendeu, modificar. Uma delas, aluno demais do lado de fora, sabe? Escola aberta no fundo. Iluminação precária, com lâmpadas daquelas antigas, né, redonda. Falta de carteira, cadeira. Os quadros, né, precisando de uma reforma. Enfim, rede elétrica e tudo. Eu falei, gente, como é que eu faço? E o que era pior, à noite entravam pessoas na escola e pegavam, né? Não vou falar outra palavra, pegavam as lâmpadas, levavam mais alguma coisa lá. Inclusive um som, uma vez. Falei, gente, o primeiro passo aqui é conquistar esses alunos. Né? Eles estão me conhecendo agora, então eu tenho que dialogar com eles. Então, fui de sala em sala, né? Não só me apresentei, mas coloquei, entendeu, as minhas propostas, pedi a colaboração de todos e, acima de tudo, coloquei que com muita união a gente podia, né, fazer daquela escola uma escola muito melhor. E o que é que eu entendo por uma escola muito melhor? Uma escola onde tem aprendizagem. Eu nunca quis, né? Escola bonita, escola bem arrumada. Eu queria não basta, né? Alunos de verdade, com professores trabalhando, né? Ensinando e aluno aprendendo. E não esqueço disto, ainda usei, né, as 2 palavras-chave na educação e que tem que encaixar: ensino e aprendizagem. Ensino por parte, né, da gente, educador, e aprendizagem pelos alunos. Coloquei para eles, né, aquele tempo que muitos trabalhavam, estavam ali, né, que precisava de levar alguma coisa para casa, um A mais, um beabá, seja lá o que for. E assim fui trabalhando. E conversando com um, com o outro, do lado de fora, percebi, né, que esses alunos gostavam muito de esporte. E percebendo isso, falei, puxa vida, eu vou trabalhar com eles em cima disso aí. E pedi, sabe, a colaboração de alguns professores, né, que trabalhavam na área de educação física,
né, eu estou até conversando com ele hoje agora. 1995. Isto. E aí, vamos fazer torneio. Vamos cativar esse pessoal, vamos prender esse pessoal na escola, a evasão está grande. O professor precisa de trabalhar, o aluno precisa de estudar. Né? E nós temos que criar um meio aqui de cativar. E foi aí, né, que com os torneios, os projetos de feira de cultura integrado, foram vários e vários projetos. Feira de ciências, eu lembro disso. Exatamente. Que a gente conseguiu cativar, trazer o aluno para dentro da escola. Conversei bastante com os professores. Olhem, acima de tudo, né, fazer um trabalho de conscientização, ter uma boa relação, né, com os alunos. Porque o aluno, quando ele simpatiza com o professor, a aprendizagem é consequência, ela vem mesmo. Então nós temos que trabalhar nesse sentido da conscientização, de ser amigo, porque eles, não sei o que passa dentro da casa deles. Né? E a gente também, a vida não está fácil. E não está fácil para ninguém. E foi assim, sabe, que a gente, né, foi conquistando, né, foi trabalhando, foi melhorando. E veio, né, a aposentadoria dessa diretora. E no que vem a aposentadoria desta diretora, eleição. Aí foi bravo. Logo começou as eleições, né? Porque o cargo dela, ela ficou quanto tempo na direção? Ela era efetiva, né? Como diretora? Como diretora. Ela era concursada como diretora. Não lembro quantas escolas, mas talvez uma ou duas no estado de Minas. E ela não queria deixar. E eu dava maior força. Continua, se isso é o prazer, se isso é a vontade da senhora. Uma pessoa de muita garra. Muita garra, muita fibra. Fibra. Ficava, você entendeu? Eu chegava cedo, saía tarde. Às vezes eu ficava tão preocupado que eu levava ela no ponto do ônibus. E durante essa vice-direção, sabe, Sandro? Eu, até naquela pracinha em frente, eu ia buscar aluno. Eu ia buscar alunos, você entendeu? Veio a eleição. Falei, e agora, hein? Não vou continuar aqui, não. Aí apareceu, né, um candidato e uma candidata. E Aparecida Coelho, a Laide, Dona Edith, a Dona Eunice, inspetora, né, me chamam um dia. Olha, esse professor de história aqui, ele vai ser o nosso candidato, porque a outra aqui não serve. E você vai ser o vice dele. Eu falei, mas como assim? Então você vai ser o vice dele. Isso é uma ordem? Você está determinando isso? Uma pressão em cima. Mas eu quero falar para a senhora uma coisa. Eu não vou negar, não. Eu vou aceitar. E não é que a eleição foi favorável? A gente ganhou. Ganhou. Esta, veio a segunda, ganhamos. Eu falei, não, agora chega. Quero voltar para a sala de aula. E um belo dia, na sala, que hoje parece que é da vice-direção, a última sala, né, na saída da escola, eu guardava material de educação física. E tinha um cuidado, mas muito cuidado mesmo, com tudo. Eu tinha um zelo pela escola mais do que da minha própria casa. No fim do expediente, eu rodava tudo para ver se estava fechado. E os alunos com a escola aberta, na hora que terminava, os líderes, os representantes, iam lá recolher as lâmpadas para mim. E no outro dia, eles chegavam mais cedo e colocavam. Olha para você ver como que foi, você entendeu? Né? A colaboração, a união e uma certa liderança, né, dentro da escola. Porque você cativou o aluno, você conquistou. É importante demais, sabe? E a dificuldade que era antigamente, né? Você vê recolhendo lâmpada, e hoje as pessoas, né, têm as coisas, né, bem melhor. Mas antes de concluir essa sala que eu citei aqui, como uma sala que eu guardava material de educação física, que tinha camisa, a gente tinha os professores, né? Bola, peteca,
biblioteca, rede, e eu aqui tinha a chave. Com o maior cuidado, sabe? Não entregava essa chave para ninguém, não. Antes disso, essa diretora, você entendeu, né? Que eu não esqueço, que Deus a tenha. Ela, um belo dia, reuniu alguns políticos da região, políticos compromissados, sabe? Com a educação, né? Que tinha na época. Cito aqui, Valdivino. Não esqueço. Grande Valdivino. Grande Valdivino. Dr. Rui Avelar ajudou muito a escola. E muitos outros, né? Que eu não me lembro agora. Vamos lá na Secretaria de Educação, que hoje nós temos que dar um jeito desse pessoal liberar a verba para a gente aqui, que ela já tinha feito a planilha, já tinha cobrado lá. Sabe? E a Secretaria de Educação era o Maris Guia. E chegando lá, de surpresa, não tinha marcado, não tinha nada, fomos entrando. Né? O segurança, aquele negócio todo, e ela na frente, sabe? E eu acompanhando. Aí eu me lembro, né, que ela me avisou um dia antes e falou, olha, você vai com a roupinha melhor, viu? Eu falei, amor, tô andando tão mal arrumado assim, falou nisso. Falou, mas o que tem aqui? Tá bom. Aí eu falei, vou colocar uma roupa aqui, você entendeu? Uma calça de tergal, uma camisa, você entendeu? Social, vamos lá. E chegou lá, ela recebeu a gente muito bem, por sinal. E não é que surtiu efeito? Ele assinou, dentro de pouco tempo. Estava o muro. Que glória. Que bênção. E em seguida o doutor Rui Avelar, a quadra. Por intermédio de Valdivino. Bom, aí falou, agora chegou a minha vez. Eu não quero mais não. Falei com o diretor, falei, também não quero. E aí voltei. O professor de Educação Física chegou lá, eu quero uma bola. Eu falei, mas por que você quer a bola? Eu já te dei. Você assinou aqui para mim, você e o outro. Não, então você tem que explicar para mim por que você quer a bola. Ah, porque ela caiu lá no quintal do vizinho e tal. E o cachorro rasgou a bola, então você traz a bola rasgada para mim. Vai lá. Eu sempre cobrava isto. O material é para ser usado, mas desde que seja com bom uso e explique por quê, né? Que aquilo estragou, se foi mau uso, se acabou antes da hora. Tá bom. Aí, tava para vir uma nova eleição. Aí, esse professor, eu vou te dar a bola, professor. E aí, tô segurando a bola. Aí, vai ter eleição, você vai candidatar de novo? Eu falei, eu não. Eu vou lançar você. Eu vou lançar você. Que isto? De jeito nenhum que o trem pensa. Depois você me dá a resposta. Você é a pessoa indicada para ocupar, você entendeu, esse cargo aqui. E eu já dei o que tinha que dar. E nisto... As histórias, né, do Leoni, né, Alain? Esse professor não me disse não. Mas depois pensou, aí veio com outra história. Eu aceito, mas desde que seja seu visto. Falei, de jeito nenhum, eu vou lançar você. Chega, cansei. Aí ele resolveu, né, estudando em Sete Lagoas, eu ligava, cadê você, rapaz? Vamos aqui fazer um plano de ação. Encontramos, você entendeu, né? E escolhemos, né, as vice-diretoras que estavam lá. É a ética, né? As vice-diretoras que estavam. E uma está lá até hoje. Falei, vamos respeitar. Fizemos uma reunião numa escola municipal, um pouco abaixo. Depois fizemos mais umas duas. E a terceira eu falei, vamos fazer num shopping. Eu gostava demais, né, de shopping. E fazia horário para essa escola em shopping. Oh, mas como é que você consegue barulho? Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Porque eu olho para um lado e para o outro e esqueço disso aqui. E aí volto, né? Concentro. Bom. Muito professor lembra disso, dos horários de aula, né, professores? Isso, muitos professores. Isso, graças a Deus, sabe? E tentava encaixar, né, Antônio, todo mundo, os pedidos, né, dos professores. Sempre fez com muita consciência, né, procurando fazer o melhor para o professor e para a escola, e não esquecendo o aluno.
É bom deixar claro que esses pedidos era devido ao professor trabalhar em outras escolas, às vezes trabalhar numa escola particular e tinha um horário picado, então nesse período todo que esse gestor esteve lá, o Toninho, ele fazia esses horários e atendendo os professores. Isto. E claro, não deixando a escola de lado, né? De O forma foco nenhuma. principal era a escola e o aluno. De forma nenhuma. Quem faz escola é aluno. O aluno tem que estar acima, né? E, claro, não esquecendo dos professores, do funcionário. E quando o horário é bem feito, o professor já começa a trabalhar satisfeito e a escola, né, tem toda uma tendência de um bom funcionamento. Bom, e aí esse professor com muito custo aceitou, fizemos reunião tal, e tinha as duas chapas. E esse professor era terceiro. Eu falei, não tem problema. Eu estava no noturno e o noturno era o segundo grau. E a maioria dos eleitores eram professores, funcionários e, né, os alunos do segundo grau. E não é que ele ganhou? Ganhou, fez um trabalho bem feito, depois, né, foi reeleito, não é isso? E aí quis mais não. Quem que é esse professor? O pessoal está curioso para saber quem que é esse professor. Foi candidatar a vereador, ganhou e chegou a ser prefeito de Santa Luzia. E hoje eu estou aqui conversando com ele. Conversando com ele. E que honra, viu, Antônio, estar aqui com você como ex-professor. E o prazer é todo meu, sabe? Mas eu não esqueço do aluno que sentava na sua frente, o Zé Maria, que eu não vi mais. Uma pessoa, eu encontro com ele às vezes, né? Casou com uma grande amiga nossa, Jaqueline, professora da rede municipal. E, Toninho, essas histórias são verídicas e é isso que a gente precisa de contar para essas pessoas. Parece que perdeu esse encantamento, o lado do professor com o aluno, né? Essa pegada de educador, né? A gente não pode perder isso jamais. Nós temos excelentes profissionais na educação de hoje, fazendo assim, a diferença na vida das pessoas. E aquilo que você falou, o professor ele pode marcar o aluno para sempre. Como um professor te marcou lá, de matemática, 2 professores, né? Sim. 2 professores. E te falo, e você fez a diferença 3. na minha vida também. João Francisco Castelão Júnior, de Química, o professor Santedeu José Roberto, de Matemática, e depois a Celinha lá na faculdade. Eu falei, não, gosto muito da Química, mas é a Matemática. Mas esse lado que a gente precisa trabalhar. E voltando um pouquinho, antes de você terminar essa história, eu queria voltar na escola da comunidade. Porque ali era uma escola, né? Eu estudei lá, era muito difícil, a gente tinha que ter bolsa. Né? Eu lembro que a minha mãe ela ficava em fila esperando bolsa da prefeitura, porque a gente não tinha condição financeira para pagar a integral, era Senec, né? Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Isso. Ali, Toninho, você fez muitos amigos, né? Porque Com foi certeza. Uma escola que eu lembro Com de você certeza. lá, como se fosse hoje, participando, jogando bola com a turma, jogando futebol, saindo com os alunos, batendo papo com os batendo alunos, papo. né? E é aquilo que eu disse para você, a partir do momento que, dentro da sala de aula, é claro, né, você está na condição de professor e aluno, mas nunca querendo ser mais. Nunca. Você tem um pouco mais de sabedoria, mas o aluno também é seu professor. Ele te ensina. E também. Eu ensinei, mas aprendi muito. Muito. E eu mandei um texto para você aqui, né? Não vou ler porque, né, nós estamos num bate-papo. E eu não sei se você fez uma reflexão em cima daquele texto, né? Porque eu afastei lá da escola esse ano, né? Mas saí pela porta da frente. E me coloquei à disposição. Tanto é que eu já voltei lá umas 4, 5 vezes para fazer, você entendeu? Para dar um retoque nos horários lá. De professor que foi remanejado, de turmas, né, que tiveram que ser fundidas. Então, o professor ficou, né, numa situação difícil, trabalhando vários dias com poucas aulas.
2, 3 janelas. Não, eu vou lá, eu vou colaborar, eu faço, né? E eu sempre tive, né, um prazer de fazer horário, sempre tive um gosto, você sabe disto, e até hoje. Já fui, inclusive, em outra cidade para fazer horário. Já fui, sabe? E, graças a Deus, dei conta. E atendia, você entendeu? 95%, 98%, né, dos colegas de trabalho. Tony, mas onde vem esse segredo, né? Para você iniciar uma carreira, você iniciou uma carreira tão bem, fez vários amigos na educação, tem uma alegria de ensinar, gosta de ensinar, venceu essa etapa, né? E está aí firme, feliz, alegre, querendo contribuir mais, né? Saiu pela porta da frente, exatamente, né, da escola. Sim. Onde está esse segredo aí para você passar e tá com essa alegria? Ô, Alessandro, não tá triste no final de carreira, tá alegre? Nós temos em todas as áreas uma diversificação, uma diversidade de profissionais. Na política, na medicina, na educação, no futebol. Pelé foi um dos melhores jogadores, né? Maradona. Tem alguém que faz igual? Assim toda profissão. Eu acho que acima de tudo, né, mesmo você querendo, você tem que fazer um exame de consciência da sua capacidade, do seu querer, do seu dar conta. E de saber que você vai lidar com pessoas, com seres humanos. Você tem que respeitar. Você tem que rir, é claro. Faz parte. Né? Você não tem que calar como um robô. Mas você tem que rir, você tem que brincar. Hora do recreio, você tem que participar do esporte. Mas também você tem que levar, né, os estudos a sério. Então eu sempre trabalhei dessa forma, né? Além daquilo, né, que eu passava para eles, mas preparava sempre as aulas. Eu preparava. Não sei tudo. E nunca soube, nunca coloquei isso para ninguém. Mas dentro daquela aula que eu ia trabalhar naquele dia, eu preparava. E um belo dia, me lembrei. Esse mesmo diretor, que hoje está aqui na minha frente, esse dia eu fiquei aborrecido com ele. Chegou uma pessoa... Já é os casos da educação, né? Já entrou nos casos da educação. Chegou lá uma pessoa da Secretaria de Educação, ou da Superintendência, eu não me lembro. E, de surpresa, ele falou, quero assistir uma aula. Eu vou assistir uma aula aqui hoje. Aí, simplesmente, o diretor... Seu amigo. Meu amigo, né? Que na hora... né, não vou falar aqui. Eu falei aqui, ó, esse moço aí vai assistir sua aula. Eu falei, como assim? Ele não está matriculado? O que ele é? Ele está assistindo minha aula. Não, ele é lá, ó, da superintendência, da secretaria. Eu falei, ai, logo eu, com tantos aqui. Mandou. E naquela sala debaixo de tudo, próximo do estacionamento, aí eu já fui pensando. Terminou o recreio, 1 minuto antes de terminar o recreio, ele já me disse isso. Eu falei, por que você não me disse aqui no início? Né? E aí eu falei, não, seja lá, né, o que for agora. Aí, não esqueça da matéria, função de segundo grau, gráfico. E eu falei, não, essa eu preparei bem. E bem, cheguei e organizei a turma, e o moço lá no fundo, ele olhava para um lado, olhava para o outro e tal. E aí, né, dei uma aula que eu acredito que foi razoável, e com participação. Aí acabou, terminou, fiquei assim muito preocupado. Né? E o diretor, né, já tinha encerrado o expediente dele, foi embora. No outro dia, era módulo. Eu falei, meu Deus, e aí? Quando foi... Depois do segundo dia, eu fui lá, procurei, né, o diretor, que está aqui na minha frente.
E aí, ele falou, olha aqui, o moço te elogiou muito. Eu falei, graças a Deus, então não vou perder meu emprego. Mas isso foi verídico, porque É verdade. foi uma avaliação da secretaria e foram em algumas escolas. Nesse dia chegou lá de surpresa e, claro, eu conheci o trabalho de todos, mas né, a gente tinha uma proximidade muito grande, até a receptividade sua com as pessoas da secretaria. E não foi sacanagem não, tá? Porque eu sei disso, mas e graças a Deus que eu fui para uma turma, não só uma turma bem disciplinada, como todas, né? Mas tem umas que são melhores, né? Então essa turma muito disciplinada, um 9º ano, sabe? E que eles gostavam da aula de matemática. Inclusive tinha um aluno lá, né, que eu não sei hoje por onde ele anda, que ele sempre falava comigo, eu vou ser professor de matemática. Eu falei, então faz logo, porque na hora que eu afastar aqui, você está no meu lugar. Assume. Assume, sabe? Mas uma turma muito bacana, excelente, participativa e correu tranquilo, bem, fiquei feliz, né? E ainda fui elogiado. Antônio, é muito bom conversar com você. É bom que as pessoas saibam quem é o Toninho de matemática, né? Essa lenda viva da educação aqui no município de Santa Luzia. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo conhecem você, foi seu aluno e ficarão surpresos com essa história. Então assistam esse podcast nosso com o professor Antônio. Antônio, resumindo tudo, esse bate-papo nosso, agradável, gostoso, passando essa mensagem, falando um pouquinho do seu histórico, porque isso é bom as pessoas conhecerem esse lado do Antônio, que veio lá do interior, uma boa formação familiar, uma base familiar sólida. Sim. Quando eu vejo que você fala do seu pai aí, estou aqui, né, a gente está dentro do nosso estúdio aqui, você se emociona, né, ao falar do seu pai, porque então a gente percebe o quanto essa pessoa, né, foi firme e te ensinou, importante na sua vida e na sua carreira. Então vamos para as histórias do professor Toninho, a nossa lenda aqui da educação de Santa Luzia. Eu vou falar aqui de umas 2 situações interessantes, que eu sei que nós estamos prolongando, mas eu não podia deixar de contar essas 2 histórias aqui. Uma delas, né, depois que eu tinha, né, a vontade de ser professor, consegui, cheguei à direção, aquela coisa toda. Falei, agora eu tenho que arrumar uma namorada. Né, mas muito acanhada, aquele trem, aquele negócio todo. Falei, tem que ser professora, né? Já que eu sou professor. E consegui, rapaz, com muito custo. Comecei a namorar, uma pessoa muito, você entendeu, séria, tem que ser em casa, com os pais, aquela coisa toda. Falei, nós já estamos namorando um bom tempo, vamos ficar noivo? Fiquei. O pai pensou, deixou. Bom, depois que eu fiquei noivo, eu falei, puxa vida, agora eu vou casar com a professora. E eu casei com a professora? Não. Ela falou, vamos mudar de profissão. E foi fazer, você entendeu, vestibular, passou em 3 vestibular, hoje tem outra profissão. Né? Falei, já estamos noivos, né? Estamos gostando, então vamos casar. Né? Tem um filho chamado Gabriel. E hoje, Sandro, eu não sou professor, mas voltei a ser estudante. Acompanho meu filho, estudo com ele. Né? Bom, tive outras situações, entendeu? Interessante. Mas no fim do ano passado, um ex-aluno me procurou. Estudou em 83, eu não sei se era da mesma sala. Ele procurou no turno da manhã, lá na escola. E aí, a vice-diretora falou, olha, chegou um militar aqui, né, com uma farda, estrela, aquela coisa toda, te procurando. E muito sério. Eu falei, ai, misericórdia, o que eu fiz? Não dormi, né? Quando foi no outro dia, chega esta pessoa à tarde lá, Sandra. E desse jeito.
comandante, né, do policiamento de uma cidade interior aí, que eu prefiro não citar. Foi aluno em 83. Olha que maravilha. E aí eu falei, puxa vida, viu? Não vou citar o nome dele aqui, que não convém, sabe? Daí, de Santa Luzia, de São Benedito. Falei, puxa vida, você me deixou apertado, apreensivo aqui. Me dá um abraço aqui, professor. Aí, puxa vida, eu estou na sala de aula. Aí pedi, sabe, uma eventual lá, fica aqui para mim, passei uns exercícios. Ô, Sandro, você precisa de ver que satisfação. Tirou fotografia. Hoje, ele tem meu número aqui todos os dias. 5, 6 horas da manhã, ele manda mensagem para mim. Mas que pessoa! Você fez a diferença na vida dele. Que pessoa! Foi o que ele citou aqui. Tem mãe aqui, que o áudio dela está aqui. Você precisa de ver o que ela colocou para mim. No dia que eu coloquei no grupo dos alunos aqui, que eu estava, você entendeu? Afastando. Sabe? Então, foram coisas assim, sabe, que, né, me deixou assim, sabe, bem emocionado, sabe? Aquela vontade, às vezes, de nem afastar. Mas chegou a hora, então tem que dar o lugar para outra. Deixa para nós aí, para mim, né, que sou seu fã, né, sou seu amigo, e para todos que estão nos assistindo, para essa juventude, para esses jovens de escola, particular, municipal, estadual, deixa uma mensagem para essa turma. A mensagem que eu tenho para vocês estudantes é que estudem muito, bastante. Que tenham, sim, uma educação de verdade, que tenham respeito, dedicação, que frequenta a escola, mas frequentar de uma forma bem consciente, prestando atenção, aprendendo. Não é simplesmente chegar na escola, ficar do lado de fora, respondendo chamada. E para mim, a base da educação, ela vem da família, sabe, Sandro? É na família que você aprende os valores. Embora, né, muitas estão, né, desestruturadas. Mas o respeito, ele vem de casa. Né? A educação, a sinceridade, honestidade. E a escola é um complemento. Então, a partir do momento que ele vem com essa base de escola, aí sim vai haver ensino, aprendizagem. E deixo aqui, você entendeu? Um grande abraço a você. Um prazer muito grande estar falando com você. Aos estudantes, né? Não esqueçam disso que eu acabei de falar para vocês, de citar. Levem a sério. A escola, muitas vezes, né, ela não te traz alegria. Né? Você fica naquela, puxa vida, 5 horários, 50 minutos, eu preso aqui. Né? Mas pensa por outro lado. O lado do futuro, o lado do bom emprego, o lado, você entendeu, daquilo, né, que vai te fazer bem. Como eu citei aqui, né, o caso, né, do professor Sandro, o caso desse militar, e outras pessoas que mesmo, né, na escola que eu deixei lá 7 ex-alunos, professores. Tive alunos médicos, né, engenheiro e outras profissões que encontro de vez em quando por aí. Às vezes eu não lembro o nome. Toninho, como é que vai? Tá bom? Aí eu já sei. Porque aonde eu ganhei, você entendeu? O apelido Toninho. No São Benedito, na escola daquela diretora que eu citei anteriormente. Leonina Murtei. Mais um podcast, Fala Professor.
Que prazer estar aqui com você, entrevistá-lo, esse bate-papo descontraído, e tenho certeza que muitos professores participarão aqui também. Nós precisamos de relembrar, reviver esses momentos, porque tem muitas lendas da educação aqui na nossa cidade que estão aí, estão vivas, estão ativas, e as pessoas precisam conhecer essa história. Com certeza. E finalizando, viu, Sandro? Eu sempre trabalhei procurando, você entendeu, né? É claro, passar aquilo, né, que eu tinha que passar para os alunos como professor. Mas não era de reclamar. E nunca que a gente deve trabalhar por aquilo que está ganhando. Você tem que fazer bem feito. O que você vai ganhar é consequência. É isso aí. Fala, professor. Com vocês. Um forte abraço e até o próximo.